E assim como para os fertilizantes, o mercado de defensivos agrícolas também preocupa o produtor brasileiro agora. Nós já sabemos que há um choque na oferta de insumos e alertas importantes para a safra 22, 23 e para as próximas que precisam ser respeitados e monitorados para a gente entender como é que vai ser o planejamento do produtor. Não só aqui no Brasil, mas nas principais regiões produtoras do mundo. Para a gente entender um pouco mais a fundo e entender o que o mercado nos reserva, nós convidamos para estar conosco hoje aqui no Notícias Agrícolas o Bruno Fonseca, que é analista de defensivos do Rabobank. Ele já está conosco. Bruno, boa tarde, seja bem-vindo. Temos aí bastante coisa para conversar, porque realmente temos alguns alertas a monitorar, né? Sim, boa tarde. Temos bastante coisa aí para a gente monitorar, sim, no caso dos defensivos, sim. Mas Hoje, vamos lá. Hoje, inclusive, o Rabobank trouxe algumas perspectivas, né, Bruno? E entre essas perspectivas que foram aí abrangendo o setor de uma forma geral, falamos também sobre defensivos e fertilizantes. E eu queria começar contigo a entender um pouquinho dessa situação dos defensivos, que é uma demanda dos produtores. Assim como nos fertilizantes, há uma escassez de oferta e, de fato, um sinal de alerta para as próximas safras? O que a gente tem observado no caso dos defensivos, vamos pegar aí o caso mais claro, que é o do glifosato. A gente vê que a China, que é o principal produtor tanto do produto acabado, glifosato, quanto do fósforo amarelo, que é a principal matéria-prima, a gente vê que eles estão com problemas na produção por conta da crise energética enfrentada pelo país, né? Então, com isso, tem afetado a produção industrial da China e isso vai afetar também a produção tanto do fósforo amarelo quanto do glifosato. Então, a gente pode ter, sim, aí nos próximos meses, principalmente, uma diminuição da oferta do glifosato, que aí, pensando no que chega aqui no Brasil, deve ser um pouquinho mais para frente, aí na próxima safra. Quando a gente fala de dificuldade de oferta, a gente fala de uma possibilidade de falta de produto final aqui para o produtor brasileiro, ou a gente ainda não chegou nesse ponto? Olha, a gente ainda não chegou nesse ponto de falta absoluta, né, em grande escala de falta. A princípio, a gente tem observado faltas pontuais, né, mas aí pode ser também um pouco por conta de logística também, como os fretes marítimos subiram muito, então pode ter um pouco disso também, mas a gente não tem nada generalizado com relação à falta do glifosato por enquanto, tá? Tá só difícil de conseguir mesmo. Eu chamo essa pergunta porque muitos produtores têm se feito essa pergunta e naturalmente vão encaminhar essas dúvidas aqui para o Notícias Agrícolas por conta dos preços, né? Os preços do glifosato, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos é um outro exemplo onde os preços subiram muito agressivamente. A tendência é de que isso se mantenha, Bruno? E como a gente deve imaginar que essa tendência de preço mais alto deva permanecer por mais um tempo, por conta que a China, que é o principal produtor, né, como estava comentando, ela ainda está enfrentando esse problema da crise energética, deve persistir por mais um tempo, uma vez que a gente deve passar pelo inverno agora lá na China, e isso deve fazer com que eles direcionem mais a energia para o consumo doméstico e aquecimento, ao invés das indústrias. Então, esse problema de diminuição da atividade industrial deve permanecer por mais um tempo, sim. Ou seja, enquanto isso acontece, a gente não vê no horizonte nenhum fator que poderia vir a diminuir os preços desse produto, por exemplo. Exato. Hoje o fundamento não indica, pelo menos no curto prazo, uma redução dos preços. Certo. Tem algum outro ativo, alguma outra particularidade desse mercado a que nós temos que ter atenção, Bruno? Você cita a questão da crise energética. A gente também não vê no horizonte, até porque seria difícil, né, controlar problemas da magnitude que nós estamos observando agora rapidamente. Ou seja, tem alguma particularidade, além dessa questão da crise energética, que me chama bastante atenção, a monitorar para garantir em algum momento a equalização dessa oferta de defensivos? A princípio seria essa mesmo o principal problema, né, porque é o que vem impactando aí toda a parte de indústrias da China, né, e isso com certeza vai, como a China é um player bastante importante no fornecimento de defensivos, hoje é o principal ponto de atenção mesmo no caso dos defensivos.
Bruno, quando a gente olha para esse atual momento, a isso está muito atrelado uma demanda global também maior, não só por defensivos, mas por fertilizantes nesses principais países produtores do mundo, produtores de alimentos principalmente, ou incluindo aí algodão, biocombustíveis. Há uma demanda maior tanto por fertilizantes, né, quanto por defensivos, por insumos de uma forma geral, aumentando a área e tentando de fato entregar uma produção maior para o mundo. Isso parte desse movimento se deve também a essa demanda bastante intensa? Exato. Quando a gente começa a observar o aumento, vamos pegar o caso dos fertilizantes, que é um exemplo mais claro da gente observar, né? Quando a gente olha o preço dos fertilizantes, eles começaram, o início da subida dos preços dos fertilizantes foi muito por conta do aumento da demanda, né? A gente viu ano passado uma subida muito forte no preço das commodities, né? Soja, milho, algodão, o açúcar, né, no caso, e isso fez com que aumentasse a demanda, porque o produtor, em todos os lugares do mundo, vai estar muito mais propício a investir nos seus campos. E isso passa, com certeza, pelo aumento da taxa de utilização de fertilizantes também. Então, isso faz com que a gente tenha um aumento na demanda, e com certeza isso puxa preço para cima. E enquanto a gente observa também as commodities, apesar desses reajustes, né, pontuais que a gente vê no mercado, com preços ainda atrativos para o produtor em algum momento e para algumas culturas, a gente vai ver o preço dos insumos acompanhando, portanto, esse movimento. Exato. A gente tem uma boa correlação no preço de alguns insumos, como fertilizante também, com as commodities, né? Então, uma vez que as commodities vão puxar para cima, a gente deve imaginar também que os fertilizantes também acompanhem, né? Porque por causa justamente dessa correlação que a gente entende e vê nos preços entre as commodities e os insumos, principalmente os fertilizantes. Bruno, quando a gente vira a chave dos defensivos para os fertilizantes, há mais fundamentos e há mais fatores que motivam essas altas tão agressivas dos preços, e elas tendem também a continuar, pelo menos para a safra 22-23? Bom, vamos lá. Quando a gente olha os fundamentos para que estão fazendo com que esses preços fiquem mais altos, a gente tem aí, além da demanda, a gente teve alguns fatores, como a gente estava comentando, da crise energética da China. Você tem a Rússia, que entrou aí com essa cota de exportação pelos próximos 6 meses. E também tem o caso da Bielorrússia, que pode fazer com que a gente tenha uma diminuição na oferta de cloreto, caso os Estados Unidos e a União Europeia venham a impor uma sanção para a exportação do país. Tá? Então, pelo lado dos fundamentos, a gente imagina que a gente vai ter uma diminuição na oferta, e isso, com certeza, deve fazer com que os preços fiquem mais sustentados, pelo menos até meados do primeiro semestre do ano que vem. Tá? Além disso, aí a gente vai precisar acompanhar um pouco como vai ser a evolução desses pontos, assim como também a evolução da demanda pelos países do hemisfério norte, né, que vão comprar, daqui para frente vão fazer as suas compras para a safra dele no meio do ano que vem. Tá? Então, são esses dois pontos que a gente imagina. Para a safra que vem, a gente vai precisar acompanhar um pouquinho mais para ver como vão estar os fundamentos aí dos fertilizantes mais para perto do metade do ano que vem. Para quem está tomando as suas decisões para a safrinha 2022, por exemplo, de milho, Bruno, que cenário ele encontra na hora, por exemplo, de observar as relações de troca, o poder de compra do produtor brasileiro? Que cenário é esse para o produtor que tem que tomar sua decisão agora? O produtor que está em tomar decisão agora para a safrinha, a gente já tem uma visão que muito do que ele precisava do pacote para fazer a safra dele, da safrinha dele agora, já foi adquirido e até uma boa parte já foi entregue. Agora, o adicional que ele vai ter que comprar quando ele viu que ele conseguiu plantar a soja dentro da janela, vai conseguir plantar o milho safrinha dentro de uma janela ideal agora de plantio, essa parte ela deve sofrer bastante com esse custo, né? Porque é uma parte que está mais elevada, tá? O preço do fertilizante subiu bastante e deve permanecer agora nesse curto prazo, então o produtor ele vai acabar tendo que enfrentar mesmo esse custo mais alto, caso ele queira plantar esse adicional de área, tá? Então, o que a gente imagina agora. E você, dentro das suas análises, você sente o produtor mais
propenso a talvez diminuir a utilização de alguns insumos na próxima safra diante desses preços muito elevados e de algumas orientações, inclusive, de alguns especialistas e associações de classe, para que de fato façam essa redução. Você já sente por parte do produtor talvez um olhar para essa alternativa, Bruno? Do custo ter subido muito, até voltando no ponto que você tinha comentado antes que eu acabei esquecendo, a relação de troca, por mais que a relação de troca ainda esteja desfavorável, ficou um pouco pior, né, para o produtor, né, ela ainda é favorável, ele ainda consegue ter uma boa margem. Então, o produtor ainda consegue plantar e ter uma boa margem. Então, redução talvez não seja a palavra, mas talvez um uso mais correto e mais acertado dos insumos talvez seja a palavra mais correta e o nome do jogo para o produtor agora também. Claro. Quando a gente fala de uma relação de troca ainda favorável, a gente está olhando, por exemplo, para a safrinha de milho 22. Exato. Tá. Então, a gente fala... isso vale para os principais grupos de fertilizantes, Bruno? Sim, isso vale. Apesar de ter subido muito, ainda assim ele consegue... como o preço do milho ainda está com um bom preço, né, está bastante sustentado, a gente ainda consegue enxergar uma relação de troca razoável para o produtor quando ele pega e faz o preço médio dele, né? Bruno, quando a gente olha para esses principais grupos de fertilizantes, tem algum que te chama mais atenção no movimento de alta? A gente viu os preços da ureia dispararem, acompanhando naturalmente os preços do petróleo, os nitrogenados também subindo forte, o gás natural puxando também os preços dos fertilizantes. Tem algum grupo que a gente tem que ter mais atenção e monitorar ainda mais de perto essa escalada dos preços? Olha, como você bem citou, os nitrogenados, né, foi um grupo que... O cloreto foi o que subiu mais, se a gente pega, né, de janeiro para outubro, ele subiu cerca de 216% no porto aqui no Brasil, de $250 a tonelada para quase 800. Mas os nitrogenados também, eles subiram por volta de 350 para $310, mais ou menos, a tonelada para 800, né, dólares a tonelada posto aqui no porto. E esse é um grupo de fertilizantes que pode sofrer ainda um pouco mais de alta por conta de diminuição na oferta, como no caso a gente deve enfrentar aí com essas cotas vindas da Rússia. Certo. A gente pode ver, Bruno, uma redução nas nossas importações de fertilizantes o ano que vem, também por essas imposições de restrições? É uma coisa que a gente vai ter que acompanhar agora, daqui para frente, porque, por exemplo, no caso dos nitrogenados, não é a época agora, nesse primeiro semestre, a gente não tem compras tão fortes assim do nitrogenado, vai acontecer um pouquinho mais para frente. Então, certo. Pode ser que ela fique um pouco mais atrasada, né? As empresas decidam em postergar um pouquinho essa aquisição, e nesse primeiro momento a gente não tenha uma chegada tão forte, mas aí vindo um pouquinho mais para dentro do primeiro semestre do ano que vem, a gente pode ser que acabe compensando essa importação um pouquinho mais fraca do início. Bruno, para a gente concluir, a tudo isso soma-se uma volatilidade que já é bastante clara do mercado cambial, também trazendo mais um desafio para o produtor brasileiro? Câmbio é sempre uma parte delicada, né? Até é complicado falar, foge um pouquinho da minha área, mas é uma parte que é bastante complicada, sempre foi uma parte complicada para o Brasil. Sim. Mas sim, é uma coisa que o produtor deve ficar atento também, porque sim, com certeza deve trazer volatilidade também não só para os custos, mas não só para o grão, mas também para os custos também. Bruno, te agradeço muito pela companhia nessa quarta-feira aqui no Notícias Agrícolas, foi um prazer recebê-lo. Espero que você esteja conosco mais vezes para a gente continuar atualizando esse mercado. As portas do Notícias Agrícolas estão sempre abertas para o Rabobank, análises sempre muito completas. Essas perspectivas que vocês trouxeram hoje vão ser também detalhadas por nós aqui no Notícias Agrícolas, já foram para alguns outros setores. Eu te agradeço pela gentileza de aceitar o nosso convite para dividir com a nossa audiência essas perspectivas num momento onde as angústias são grandes no campo, né? Muito obrigada. Obrigado a vocês pelo espaço. Até a próxima, Bruno. Um abraço. Abraço. Bom, Bruno Fonseca, analista de defensivos do Rabobank, conosco nesta quarta-feira, aqui no Notícias Agrícolas. O Bruno trazendo, então, essa preocupação sobre os preços do glifosato, que deverão continuar ainda altos. A gente tem uma preocupação, a gente vem falando muito sobre isso aqui no Notícias Agrícolas, sobre essa dificuldade na produção de fósforo amarelo na China. Já vínhamos adiantando essa situação. O Eduardo Lima Porto, consultor da Lucro do Agro, diretor da Lucro do Agro, esteve
esteve conosco, fez este alerta e agora a gente vem corroborando todas essas análises e hoje o Rabobank chega para trazer as perspectivas para 2022 e de fato o glifosato deve manter-se com preços bastante elevados, uma dificuldade realmente de oferta, mas não vai faltar, segundo a análise do Rabobank. Quando a gente fala de fertilizantes, a situação é bastante semelhante, a gente vai ter que monitorar como serão as nossas importações ali no começo de 2022, vamos entender como é que vai ser o comportamento do produtor, como é que vai ser a questão cambial, mas fato é que pelo menos até meados de 2022 os preços seguirão elevados por conta dos seus próprios fundamentos. Assim como eu acabei de descrever para o glifosato, na análise do Bruno Fonseca, a gente tem dificuldade também na oferta de matéria-prima para fazer os fertilizantes. E todos os grupos sofrem com isso. Ureia, nitrogenados, fosfatados, o cloreto de potássio é um dos grupos que mais sofre porque temos esses problemas geopolíticos ainda ocorrendo na Bielorrússia. Tudo isso se alinha, se soma e a gente tem esse momento bastante preocupante. Fato é que defensivos e fertilizantes seguirão altos, pelo menos até o começo de 2022, na análise do Rabobank. Se você chegou agora nessa entrevista, já ela vai estar disponível para você na íntegra aqui no Notícias Agrícolas. A gente fica por aqui com esse boletim, mas já segue a nossa programação para que você continue sendo o produtor rural mais bem informado do Brasil. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.